Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus o Cristo esteja contigo, e estamos aqui para fazermos esse vídeo. É tempo de edificar-se na palavra de Deus, e eu quero te convidar a irmos lá no livro, mais precisamente no Evangelho segundo Lucas. O capítulo é o 22, e nós iremos ler aquela passagem célebre, bastante conhecida, lá no versículo 31, em que Jesus dialoga com Pedro. E essa passagem vem nos ensinar, meu irmão, que devemos estar atentos e que não podemos jamais acharmos que estamos bem, que não temos problemas, porque podemos ser pegos de surpresa. Então o Senhor diz, no versículo 31 do capítulo 22 do Evangelho segundo João: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Detalhe, Jesus disse que Satanás recebeu autorização para vos peneirar. Então quer dizer que não foi exclusivamente Pedro que Satanás teve autorização para peneirar, mas sim todos os discípulos. Mas Jesus fala diretamente a Pedro. Por que será, meu irmão? Pedro, o mais velho dos discípulos de Jesus, o único que era casado, mas provavelmente aquele que era o mais maduro como homem, como ser humano, porque os demais eram novos, até porque, segundo a tradição judaica rabínica, os discípulos de Jesus eram alunos, e Jesus era o mestre, o rabi, e o mestre escolhia os seus alunos para fazerem parte da sua sinagoga, para fazerem parte da sua classe, para que eles viessem aprender com o mestre. E isso comprova que os discípulos de Jesus eram pessoas novas. Segundo alguns teólogos e historiadores, deveriam ter em média de 16, 17 anos, 18, ou até mais jovens ou um pouco mais velhos, mas o mais maduro era Pedro. Por isso que Pedro era o único que era casado. Pedro deveria ter em média entre 20, 25 anos, 30 anos, por aí. E versículo 32 ele vai dizer: Eu, entretanto, isso Jesus falando, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus nos fala que Pedro ainda não era um convertido. Infelizmente, no nosso meio cristão, tem muitos que se acham que são convertidos, mas infelizmente não são. Se Pedro, que estava com Jesus ali do lado, vendo toda a obra de Jesus Cristo, desde a sua assunção, como o profeta, como filho de Deus, como libertador da humanidade, até a sua morte, ainda não estava convertido. Será que estamos convertidos, meu irmão e minha irmã? Será que o que temos feito é o suficiente para dizermos que somos convertidos? Mas Jesus nos dá uma palavra de esperança, porque Jesus disse que Ele rogou pela vida de Pedro, e Ele roga pela nossa. Jó vai dizer em certa passagem que o seu Redentor vive, e Ele roga por ele. Jó passando diante daquela situação, diante daquela tribulação. Versículo 33, vai nos dizer: Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Muitos de nós dizemos isso, que estamos prontos para irmos com Cristo. Mas será que estamos prontos para irmos para a morte, por amor a Cristo, ou irmos para a prisão? O Senhor nos diz lá nas bem-aventuranças que felizes felizes que quer dizer bem-aventurados, o mesmo significado, são aqueles que serão presos, serão mortos
por amor a Ele. Então, meu irmão, é época de aprendermos, de nos edificarmos na palavra. Versículo 34, vamos finalizar. Contudo, predisse-lhe Jesus: assegura-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. E a gente sabe o que se sucedeu. E infelizmente Pedro nega a Cristo diante da situação. E quantos de nós iremos negar Cristo diante das tribulações e das situações e circunstâncias da nossa vida? E quantos de nós irá negar Cristo naquele grande dia em que teremos que escolher entre viver e morrer? E quantos de nós irá negar Cristo quando chegar o grande dia da tribulação? Infelizmente, muitos vivem como Pedro, me corrigindo, iludidos, achando que estão convertidos e achando que estão fazendo o que é certo e no caminho certo e dizendo: eu irei contigo até o final, Jesus, se preciso for, morrerei contigo. Mas infelizmente muitos serão como Pedro e negarão ao Cristo. Fique na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe.